Bom dia a Tudo bem? todos. Zé adora essa parte dos três tambores. Tudo bom, gente? Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que muitas vezes os empresários que vão lidar com esse tipo de demanda, eles não se dão conta da importância dele até ter efetivamente um problema, que é justamente a responsabilidade dos sócios, dos administradores em negócios imobiliários e o que você precisa saber para proteger o seu patrimônio. Então, inicialmente a gente precisa entender o seguinte: quando você vai empreender no ramo imobiliário, a partir de um loteamento, por exemplo, ou construção de casas para vender, é muito comum as pessoas entenderem que você vai abrir uma empresa, né, uma pessoa jurídica, e que pelo simples fato de você abrir uma pessoa jurídica e explorar a atividade dentro dessa pessoa jurídica, você estaria tendo uma limitação na tua responsabilidade e aí o teu patrimônio pessoal que você tem antes de você exercer essa atividade não seria atingido de forma alguma. Mas será que de fato é isso mesmo que acontece? Será que a situação ela sempre é respeitada? Então esse é o ponto que nós vamos explorar aqui hoje na nossa apresentação. Então quando você, é muito comum, né, quando você vai fazer um empreendimento imobiliário, deixa eu trocar minha mão aqui, você fazer uma SPE. O que é uma SPE? É uma sociedade de propósito específico. Então, nos casos de incorporação, de loteamento, participação imobiliária, que são formas de você construir um patrimônio, fazer um loteamento, construir prédios, edifícios, casas, você faz essa sociedade, normalmente com a incorporadora, a construtora, às vezes o dono do terreno, que a gente até chama vulgarmente de terreneiro, faz uma participação, cria uma SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, com o único intuito de fazer aquele empreendimento. Então você vende o lote, vende os imóveis ali dentro dessa empresa e você, ao final, quando você vendeu tudo, essa SPE ela perde o propósito dela e encerra o empreendimento dessa forma. E a pergunta que fica é: será que, tendo esse empreendimento, o patrimônio ele fica blindado dentro dessa situação? E a resposta, gente, já dizendo aqui, é não. Por quê? Ela não consegue isolar totalmente os riscos só você abrindo a empresa. Normalmente, quando você tem um empreendimento imobiliário, você tem interesse de explorar no ramo imobiliário, é muito importante se fazer uma hold. Por quê? Só pegar esses imóveis ou pegar essas propriedades e colocar numa pessoa jurídica, que a gente até chama de pejotização, ela não blinda, ela não protege o patrimônio. Precisa de instrumentos que, através da hold, você consegue fazer um controle e fazer uma separação e evitar um entendimento de grupo econômico ou grupo empresarial sobre isso. E por que eu falo de evitar esse entendimento de grupo econômico ou grupo empresarial? Porque nas demandas que são as principais, a gente chama de tributárias ou trabalhistas, eu vou falar dessas duas, elas são demandas que elas têm facilidade de atingir o patrimônio pessoal do sócio em determinadas situações, e aqui, se eu não tenho uma hold bem estruturada, ela vai atingir esses bens, e são demandas que têm preferência de execução. Então, com muita facilidade eu consigo atingir esse patrimônio. Dentro disso, a gente precisa, para a gente poder entender, onde que eu vou? Tem ou não? Dá apoio aí. Ah, meu apoio. Então, dentro desse ponto aqui, a gente vai falar um pouco sobre a teoria da personalidade jurídica. Vamos tentar ser práticos para vocês entenderem. Quando você tem uma pessoa jurídica, assim como uma pessoa física, o que é uma pessoa física? São você, nós mesmos, temos um CPF, um RG, uma certidão de nascimento, a gente tem uma identidade. A pessoa jurídica, ela tem uma identidade que é feita através dos atos constitutivos dela, ou seja, o contrato social, o cartão CNPJ, e é uma outra pessoa. Então, por ser uma outra pessoa, ela tem patrimônio próprio, ela tem tudo próprio. Então, via de regra, quando se constitui uma empresa, a ideia é não atingir o patrimônio pessoal. O sócio está ali só como representante. Por quê? Porque a pessoa jurídica é fictícia, é uma pessoa fictícia. Então, eu tenho um representante. Alguns doutrinadores jurídicos até chamam que o correto é presentante, mas é feio, né? A gente está acostumado com representante já. Então, é representante da pessoa jurídica e a ideia é justamente criar fomentar mesmo a representação dela. Então, qual que é a questão aqui? Quando eu tenho a separação correta, eu consigo
gerar uma proteção, porque o patrimônio dos sócios, via de regra, ele não pode e não deve ser atingido. Só que nem sempre esse ponto é respeitado, justamente porque a maioria dos atos praticados pelos sócios, se eles não forem muito bem estruturados, ele vai gerar uma responsabilidade, e essa responsabilidade atinge todo o patrimônio pessoal dele. Então, os sócios, em regra, eles não respondem com os bens pessoais, porque há essa separação entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Mas aí o que acontece? Em determinadas situações, eu tenho esse instituto jurídico que chama desconsideração da personalidade jurídica, que é o quê? É a possibilidade que o judiciário encontrou, em determinados casos, de atingir os bens dos sócios. É dizer o seguinte: olha, via de regra, eu só poderia atingir os bens da empresa, mas eu estou vendo que você abusou, que você fez confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial, gente? Eu tenho lá a água, a luz do escritório, eu vou levar como pessoa física. Isso é o terror da contabilidade. Você está misturando as contas da sua pessoa física com a pessoa jurídica. Essa confusão patrimonial diz que você está misturando as contas, então a sua conta pessoal, mesmo que a responsabilidade da tua empresa tenha lá LTDA limitada, mesmo que ela seja limitada no papel, ela vai ter um entendimento de responsabilidade limitada e vai atingir os teus bens. Então, quando há confusão patrimonial, quando há desvio de finalidade, ou seja, eu tenho uma empresa que eu estou explorando uma atividade de produto, de venda, e estou lá fazendo uma construção, é um desvio de finalidade. Então, você também não pode, também teria esse problema. E também nas questões de fraude, ou também quando há terreno e começa a vender na planta antes de ter licença, antes de registrar no cartório essa licença da prefeitura, averbar, né, o loteamento aprovado. Então, todas essas estruturas que você tem que preparar, você tem um grande problema, porque são negócios que têm um alto risco de demanda. Então, você precisa tomar cuidado para isso. E a desconsideração da personalidade jurídica, antigamente, ela era mais difícil de se conseguir. Por quê? Você tinha que abrir um processo, o juiz dava oportunidade para você fazer defesa, e hoje em dia está sendo muito comum a desconsideração em liminar. O juiz de cara já fala: olha, vai desconsiderar e já pega o patrimônio muito rápido de uma vez. Então, isso aqui tem que tomar muito cuidado. E também tem a inversa, ou seja, se você é empresário, tem duas empresas, é sócio nas duas empresas, uma só empresa deu problema, e aí a outra empresa está tranquila. O juiz ele consegue atingir o patrimônio da outra empresa, ou seja, ele passa para a sua pessoa física, depois passa para outra empresa, mesmo não tendo nada a ver uma com a outra. Então, isso também é um ponto de atenção. Então, os casos mais comuns, quando nos negócios imobiliários que demandam essa atenção, são a não integralização de capital, ou seja, você coloca um capital na empresa e você não integraliza, você tem um capital fictício, ou você coloca lá que a tua empresa tem um capital social de 2 milhões, e na verdade você colocou só para participar de uma licitação, para fazer um asfalto para a prefeitura. Então, esse é um grande problema. Sócios também financiando a empresa por fora, né, colocando dinheiro na empresa, que há essa confusão patrimonial que eu expliquei. Os contratos sem clareza de responsabilidades, a mistura dos bens pessoais com os bens da empresa e as obras iniciadas sem as garantias financeiras sólidas. São um dos principais casos que se tem passa por gentileza, cá. Principais casos que tem, gera também esse entendimento. E também há a responsabilidade dos administradores, inclusive dos não sócios, tá? Que está previsto na Lei de Sociedade Limitada, na LDCA, que é quando ele age com dolo, má fé, ou seja, ele não precisa nem ser sócio, né, para poder responder por isso, com abuso de poder de gestão e em fraude. E nos casos de fraude contra credores, ou seja, ele tenta até fazer uma holding, mas ele está em execução. Isso é considerado fraude contra credores, então é um ponto de atenção também. E aí, mas também a gente tem como se proteger de toda situação, que é fazendo uma boa estrutura societária e contratual, definir bem a governança, ou seja, quem é que decide, quem é que responde por aquilo, como que são os controles internos, fazer a controladoria contábil e as financeiras deixar de uma forma organizada, ter uma consultoria desde o início para estruturar o negócio. E aqui a gente trouxe um caso prático do seu Roberto. O seu Roberto ele decidiu fazer um loteamento com um sócio, eles criaram uma SPE para isso e misturaram as contas da empresa. Então eles fizeram de qualquer forma e foram recebendo nas contas pessoais, mas eles criaram o CNPJ. Então a obra atrasou, os compradores entraram na justiça para poder executar aquilo, quando foi ver não tinha dinheiro no caixa da empresa
e acabou executando os bens, ainda que fossem bens que eles adquiriram antes do início da SPE. Então a Justiça identificou essa confusão e houve o desvio de finalidade e executou os bens deles mesmos. E aí aqui eu deixo essa frase de reflexão, que na verdade a responsabilidade limitada, ela não significa irresponsabilidade. É muito importante se ter uma estrutura organizacional, ter uma assessoria jurídica desde o início do negócio, para poder estruturar bem o empreendimento imobiliário, para poder blindar, né? A gente não fala blindar, proteger o patrimônio da melhor forma possível, evitar qualquer tipo de entendimento, qualquer tipo de desorganização, porque a Justiça não entende desorganização como eu não sabia, um erro. A Justiça entende a desorganização como foi proposital para você fraudar, sempre vai entender dessa forma. Então a ideia é você ter uma assessoria jurídica adequada para poder estruturar bem o negócio e não correr esse tipo de risco. Muito prazer a gente estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre uma honra estar aqui. E é a lição que eu vim deixar hoje para vocês. Primeiro, eu quero te parabenizar pela qualidade da sua apresentação. É um atestado da eficácia da sua expertise aqui junto de nós. Continue assim, que nós continuamos gostando mais ainda. Parabéns. E aquela pergunta que todos nós queremos ouvir: por que o BNI mais? Então, hoje eu já tenho um tempo de BNI para poder dizer que eu posso dar outras respostas além do método, né? Porque o método, a gente sabe que a constância do método, ele realmente faz o sistema funcionar, né? Como além de qualquer outro grupo de network. Mas hoje eu tenho mais a falar em relação à confiabilidade, porque eu sou o tipo de profissional que eu quero indicar o melhor para o meu cliente, eu quero que ele tenha os melhores serviços. Então, ao passo que o tempo vai passando e a gente vai convivendo e entendendo os serviços de cada um, nós criamos confiabilidade no serviço dos nossos pares aqui, e isso promove o nosso trabalho também. Porque quando eu indico um bom profissional daqui do meu grupo para poder trabalhar com o meu cliente, ele fica satisfeito, isso também promove o meu trabalho, porque o cliente sente confiança de que quem eu estou indicando, de fato, são pessoas de excelência. Então, aqui no BNI a gente tem a capacidade de, na convivência, a gente entender o trabalho de cada um e ver que realmente as pessoas aqui são bons de trabalho mesmo. Isso é muito importante para a minha profissão, né? Muito importante para a minha profissão, porque os meus clientes têm confiabilidade no meu trabalho, e passar isso aqui e a gente cresce junto também. Então, para mim, o BNI é muito importante porque ele gera valor para o meu próprio trabalho, além de eu conseguir também gerar valor para o trabalho dos meus colegas. Uau, parabéns! Obrigado, Mariana.